Boa noite, boa noite, boa noite todo mundo. Boa noite. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu aumentar esse som. Boa noite, meus amores. Boa noite. Nessa terça-feira. Terça-feira maravilhosa, terça-feira que a gente vai ter dose dupla. A gente entra agora na nossa conversa. Lembra que a gente conversou que durante as férias da Casa da Caridade nós iríamos ficar nos encontrando. Nós iríamos ficar conversando sobre vários assuntos. A gente ia fazer o nosso estudo, a gente ia ficar juntinho durante as férias, sempre falando das coisas de Deus, falando das nossas coisas, nos apoiando, nos ajudando. Então, hoje é o primeiro encontro de muitos que a gente vai fazer durante as férias. É o primeiro encontro de muitos encontros que a gente vai estar juntinho. Mas logo depois do nosso encontro, todo mundo vai pro barquinho do Eduardo Gibelli, lá no Instagram do Eduardo Gibelli, às 9 horas, pra gente fazer o nosso barquinho de hoje. Hoje tem barquinho também. E hoje eu estou no barquinho com o Dudu. Eu estou no barquinho pra gente falar, sabe do quê? Do ano novo, o eu novo. Como é que vai ser o ano novo? Mas agora nós vamos fazer o nosso encontro. Aquele encontro que ficou programado. Quero dizer para vocês, agradecer imensamente a colaboração de todos. A gente conseguiu, no final das contas, entregar todas as cestas básicas e todas as cestas natalinas. E isso foi uma vitória imensa, porque sempre é muito difícil no final do ano, né? Sempre é muito difícil no final de dezembro a gente conseguir arcar com tudo. E graças a vocês a gente conseguiu. Então eu só tenho agradecimentos a todos vocês que nos ajudaram. Agora, nessa semana, a gente está ganhando outras cestas básicas e eu vou abrir também para outras localidades. As pessoas já nos indicaram algumas localidades aqui no DF, em Goiás e arredores, que também estão precisando. Então, se você quiser ainda doar alguma cesta à Casa da Caridade, alguma cesta física, algo físico que você queira deixar, tá travando, gente? Deixa eu ver. Algo que vocês queiram deixar, a Casa Nova já está aberta e a gente pode receber tranquilamente e a gente vai dar vazão. A gente não vai ficar com nada no dia 30 de dezembro, a gente não vai ficar com nenhuma doação, com nada. Então, portanto, se vocês quiserem, ainda podem doar cestas, mas dessa vez não vai para, né? Não vai para os assistidos, vai para outras pessoas que não são assistidas, outras comunidades que não são assistidas por nós, mas que pediram, mas que desejam, né? Desejam estar conosco. Então, meu muito obrigada. Quero dizer para vocês que a Casa Nova tá lindíssima. No dia 18 de janeiro, nós iremos fazer a inauguração. Nós iremos juntos participar desse momento grandioso, da nossa grande vitória. Da vitória do amor, da vitória da caridade, da vitória da fé, da vitória da força. E a gente vai para nossa casa nova. Nossa casa, não é minha, não é dos voluntários, é nossa, de todos vocês. Então, dia 18 tem também a nossa inauguração. E pela primeira vez, todos vocês poderão participar do compromisso dos voluntários, que começa com o ritual às 5 horas da manhã. E aí a gente vai até terminar o dia, tá bom? Nós vamos oferecer almoço e café da manhã. Quando é consagração, inauguração, a gente se junta, os voluntários, todo mundo, e a gente oferece para os nossos convidados, que são vocês, um almoço, um café, um lanche, tá bom? Então, nesse dia, nós vamos ofertar para vocês. E isso é uma forma de gratidão por tudo que vocês têm nos ajudado. Ainda por agora, nós vamos ter. Hoje eu tenho Gibelli, depois daqui às 9 horas. No dia 22, eu tenho a Hora do Evangelho com o Manu. E depois da Hora do Evangelho com o Manu, eu tenho prosa espírita
com o Wellington e com o seu Quincas no mesmo dia 22. No dia 24 tem a nossa live de Natal, tem a nossa mensagem de Natal. E no meio de tudo isso, nós vamos fazer uma live com a Fraternidade Sem Fronteiras. Eles estão precisando de ajuda para uma assistência emergencial no Malawi. Então, eu vou ajudar eles a pedir ao meu público, eles pedindo ao dele, numa live solidária para ver quanto a gente consegue arrecadar para os nossos irmãos da África também, tá bom? Então, tudo isso, a gente vai ter até o final. A gente vai ter até o final de dezembro. E, claro, a gente vai ficar juntos, durante as férias da Casa da Caridade, durante esse tempo de recesso. O Flammarion grava o último episódio do curso e a gente já vai disponibilizar para vocês também esse curso do Flammarion. E eu vou entrar com o meu também. Então, a gente vai ter muitos dias juntinhos, tá? Muitos dias juntos até a casa ser inaugurada. Então, muito bem. Já agradeci. Foi o último despertar. Lá na casa antiga. Já me despedi da casa antiga. Ainda estamos tirando as coisas de lá. Tem muita coisa que não serve para a casa nova e nós estamos doando. E, enfim, foi uma despedida de muito amor, de um lugar que nos acolheu muito. Para o ano que vem eu tenho viagem em Minas Gerais, em Barbacena, em maio, no Congresso do Café com Evangelho. Dia 4 de maio eu tenho Franca, em São Paulo. Eu tenho Aracaju, que eu já prometi. Eu tenho Recife também, que já está prometido. Eu tenho Tupaciguara, que já está prometido. Então, ano que vem, nós temos muitos eventos de amor, para ficar juntinhos e também fazer a fila do abraço, que a gente gosta de abraçar, não é? Mayra, então, na nossa primeira conversa, do que nós vamos falar? Mayra, do que nós vamos falar hoje? Eu acho que a gente está chegando no final do ano, a gente está precisando se preparar, a gente está precisando fazer uma preparação para que o final do ano se encerre e comece um ano novo muito mais brilhoso, um ano novo muito mais lúcido. Não é o ano que vai mudar você, mas é você que vai mudar a forma que você vai entrar para o próximo ano, aquilo que você quer para o próximo ano. Então, eu pensei, na nossa primeira live, falar sobre uma poesia que o Flammarion leu, né? Flammarion, depois eu respondo umas perguntas também, tá bom? Eu respondo umas perguntas também de vocês antes da live terminar, para a gente entrar no Dudu. Mas eu fui para o Irmã Dulce, que é lindíssimo o centro, um trabalho de caridade sem tamanho, em que eu percebi o tanto que a gente tem gente boa, o tanto que nós temos pessoas maravilhosas que ajudam ao próximo. Às vezes a gente só fica preso às coisas ruins, às pessoas ruins, mas existe muita gente boa. O bem ainda é muito maior do que o mal, muito mesmo. Então, lá eu percebi o tanto, né? Deixa eu ver se eu tirando assim a minha. Percebi o tanto de gente boa que ainda existe, eu percebi o tanto de gente que ainda corre atrás de fazer o bem, que ainda corre atrás de buscar o amor ao próximo. Tantas pessoas ali de várias religiões que de diversas formas procuram ajudar a comunidade carente totalmente atendida. Então eu fui para o Irmã Dulce e foi uma grata surpresa, foi uma surpresa maravilhosa, ver o quanto eles são bem atendidos ali, ver o quanto existe, né? O quanto existe amor, o quanto existe carinho, o quanto existe caridade ainda no mundo. E lá foi eu e Flammarion fazendo a palestra, era para ser só ele. E ele vai e fala assim, não, então você vai fazer. E a gente ficou conversando juntos, tanto eu quanto Flammarion. Mas Flammarion recitou uma poesia que para mim foi magnífica.
Eu nunca tinha escutado ela e fui procurar saber qual era essa poesia. Ela é de um livro que chama Loja de Alegria. Loja de Alegria, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Jair Presente. Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Jair Presente. O nome do livro chama-se Loja de Alegria. O espírito é Jair Presente, é psicografado Francisco Cândido Xavier, nosso querido e amado Chico Xavier, não é? E eu procurei essa poesia, porque hoje nós vamos falar sobre ela. Como a gente vai se preparar para um ano novo que Entendi, tá bom. Mas como a gente vai se preparar para o ano que vem, vamos preparar o nosso espírito, preparar os nossos atos, preparar a nossa vida. Muita gente fala sobre coisas terríveis que estão sofrendo nesse momento, pessoas que estão num luto muito dolorido, pessoas que estão passando por problemas familiares, pessoas passando por separação conjugal, pessoas passando por diversos tipos de problemas, não é? Diversos tipos de problemas que às vezes o coração está constrito ali naquele problema, pessoas passando por perseguição, pessoas passando por difamação, pessoas passando por tantas coisas. Porque hoje o nosso mundo está tão complicado, numa era em que o ódio vende demais, numa era em que algumas profissões é justamente acabar com os outros, ou propagar muito ódio, propagar descrença, propagar tanta coisa. A gente está numa época em que é uma época digital, né? É uma época de muita tecnologia. E as pessoas fazem tudo para estar presente dentro dessa tecnologia. As pessoas fazem tudo por seguidores, por likes, né? As pessoas fazem tudo para aparecer, menos o bem. Porque o bem não vende. Você não consegue vender o bem da forma que se consegue vender o mal. Você não consegue tornar o bem público da mesma forma que se torna o mal. A fofoca, o ódio, né, a violência, tudo isso vende muito mais. Por quê? Porque as pessoas compram muito mais. As pessoas gostam, né, de vender tudo aquilo que traz ódio, que traz a falta de fé, que traz os olhos arregalados, os gritos, os xingamentos. Isso parece que atrai muitas pessoas. O bem vende pouco. Você vê várias casas de caridade, ONGs, né? Pessoas fazendo bem, colocam ali na internet. Aquilo não viraliza tanto quanto falar mal dos outros, né? Não dá tanto dinheiro, não dá like, não dá seguidores, né? Então as pessoas vão muito para vender a mentira, para vender o ódio, para vender a violência. E a gente está precisando se preparar nessa transição planetária, porque nós temos muita gente hoje fazendo tratamento psicológico, psiquiátrico, para conseguir lidar com pessoas que fazem o mal. Olha que coisa interessante. Nós temos pessoas boas precisando se tratar por conta das pessoas maus. Nós temos pessoas que ficam o tempo inteiro tentando se blindar, escondendo quem é, muitas vezes escondendo sua orientação sexual, sua posição política, sua ideologia de qualquer que seja, sua religião, por conta das perseguições, por conta das vinganças, por conta de tanta coisa que não deveria. 2024, pleno 2024, as pessoas querem escravizar as outras pessoas, as pessoas querem ser donas da razão, as pessoas querem propagar coisas mentirosas. A mentira vende muito. A mentira, a violência, a crueldade vende de uma forma surreal, mas só vende por quê? Só vende porque tem quem compre. Chico Xavier dizia uma frase que é magnífica. Ele dizia o quê? Ele dizia: seja você a estação final do mal. Seja você a estação final da fofoca, da violência, da mentira. Não é tudo que você vê na internet, não é tudo que você vê por aí que é verdade. Procure saber a verdade, procure entender o que está acontecendo, não sejam meros fantoches da violência. Entendam que nem todo mundo vai gritar, nem todo mundo vai xingar, nem todo mundo vai apontar o dedo.
muitas vezes as pessoas vão apenas continuar mostrando seus frutos e fazendo o seu trabalho. Então a gente precisa se blindar disso. E eu estou falando para vocês. É para mim, mas é para vocês também. Para vocês também. Se blindem do mal, se blindem de tudo isso. Nós não merecemos, nós não merecemos de forma nenhuma, absorver o mal dos outros. Nós não merecemos engolir a violência alheia. Nós não merecemos de jeito nenhum ser vista com os olhos dos outros. Seja vista com os seus olhos. Marcos Lacerda diz uma coisa que eu também gosto muito. Ele diz assim: eu sou responsável pelo que eu digo. Eu sou responsável pelo que eu digo. E não pelo que as pessoas entendem, né? Eu sei o que eu falo, mas eu não posso ser responsável pelo que as pessoas entendem. Uma frase essa semana também me pegou muito de felicidade. Ela disse: sem medo da colheita, eu sei o que eu planto. Então que a gente cada vez mais saiba o que planta, cada vez mais a gente acolha o que planta, porque aí sim a gente vai saber qual será a nossa colheita. Se nós sabemos o que plantamos, nós não temos medo da colheita, independente do que digam, a colheita é pela plantação. Então, hoje nós vamos falar de uma poesia que me pegou muito e eu comecei a estudar ela. Eu não conhecia esse livro do Chico Xavier e não conhecia o espírito Jair Presente, não conhecia. E o livro todo é muito bonito, é um livro muito fácil de se ler, é um livro em que a proposta é justamente alcançar todos os corações e eu fiquei extremamente feliz nesse livro. O nome da poesia chama-se Seguir a Jesus. Por que nós vamos falar dela hoje? Porque o que nós precisamos é seguir a Jesus. Na época de Jesus, alguns discípulos chegaram até Jesus e disseram: olha, estão falando de você, olha, estão falando que você é um beberrão, estão falando que você não é o Messias, estão falando que você não é o rei dos judeus. E Jesus diz: o que te importa os outros? Segue-me tu. Ou seja, para seguir a Jesus, você vai ter que abrir mão, inclusive, daquilo que te machuca. Para seguir a Jesus, você vai entender que essa sua imagem, aquilo que você guarda com tanto apreço, muitas vezes será atacada. E como é que eu sigo a Jesus? Não é exatamente e simplesmente indo à igreja, instituindo uma religião. Seguir a Jesus está muito mais ligado aos seus atos do que aos seus sentimentos. Seguir a Jesus é quando você precisa seguir a Jesus dentro da sua casa, sendo uma boa mãe, sendo um bom pai. Muitas vezes você segue a Jesus cuidando dos seus pais idosos. Muitas vezes você segue a Jesus sendo aquela mãe que acorda de manhã, pega um ônibus, vai trabalhar, se preocupa com os filhos, leva o filho para a escola, porque toda missão leva a seguir Jesus. Seguir a Jesus é quando você está passando por apuros, mas ainda assim você pensa no próximo. Seguir a Jesus é quando o desemprego abre na sua vida, quando o desemprego chega na sua porta e ainda assim você consegue pensar nas outras pessoas que precisam também. Seguir a Jesus é edificar o seu lar, seguir a Jesus é edificar onde você trabalha, seguir a Jesus é poder juntar as pessoas, fazer a paz onde você estiver. Seguir a Jesus é onde você colocar os pés, você levar a paz, o amor, a caridade. Seguir a Jesus é muito, muito, muito mais do que ser um religioso, do que ser uma pessoa dentro da doutrina. Seguir a Jesus é ter a sinceridade de fé. Então, essa poesia diz seguir a Jesus. E ela começa assim: quem queira seguir a Jesus em seus ásperos caminhos, não há de fugir-lhe a cruz, toda formada de espinho. Olha a primeira estrofe. Quem queira seguir a Jesus em seus ásperos caminhos, ou seja, para seguir a Jesus, o caminho não vai ser de flores,
Não é todo dia que a pessoa que segue a Jesus enfrenta só felicidade. E algumas pessoas se enganam disso. Tanto é que tem pessoas que dizem, nossa, depois que eu procurei, que eu parei de beber, que eu parei de fazer algumas coisas, né, que eu fazia, que eram erradas, minha vida foi piorar. Depois que eu entrei em determinada igreja, ou depois que eu virei espírita, tudo deu errado para mim. E então eu fico pensando que é isso, né? As pessoas começam a colocar uma responsabilidade nas decisões favoráveis e boas que elas fizeram. Por quê? Porque seguir a Jesus é seguir ele nos ásperos caminhos. Jesus teve um áspero caminho. Ele enfrentou um calvário até chegar à sua cruz. Desde o dia que nasceu, Jesus é perseguido. Lembra quando Herodes mandou matar todas as crianças recém-nascidas e meninos que tinham nascido? Jesus já começou, né, a ser perseguido dali até o último dia da sua vida. Então, a vida de Jesus aqui nesse plano terreno não foi fácil, porque a nossa seria. Muitas vezes a tempestade não vai passar, muitas vezes a tempestade não vai diminuir. O que vai acontecer é que você vai aprender a nadar em mar aberto, vai aprender a nadar quando as ondas tentam te derrubar. Não é ela que diminui, é você que fica mais forte. Você aprende a nadar nas tempestades. Um dia eu disse para vocês, já perceberam aqueles atletas do triatlon, né? Aqueles que fazem 3 modalidades de uma vez? A primeira vez, eles não nadam de uma vez toda a metragem, eles não correm toda a metragem, eles não pedalam toda a metragem do primeiro treino. Pelo contrário, eles vão aumentando ali a sua capacidade de treinar. Eles vão aumentando ali a sua capacidade de nadar. É com o tempo. Por quê? Porque eles vão treinando, as costas vão ficando mais largas, os músculos aparecendo. Então, na realidade, não é o mar que diminui, não é o tempo de corrida que diminui. Eles se tornam mais fortes. Seguir a Jesus é se tornar mais forte. Não adianta pedir para a tempestade passar. É reconhecer que você vai continuar nadando diante dessa tempestade. E Jesus vai estar ali com você. Então, você não pode fugir da cruz que é formada de espinho. Quais os espinhos? Paulo de Tarso já falava dos espinhos na nossa carne. Os espinhos nas nossas carnes e os maiores são aqueles que nós definimos, aqueles em que a gente insiste ainda em pisar, aqueles que a gente insiste ainda não tirar. E os maiores espinhos são justamente o que? A falta de fé, a falta do perdão, é justamente a revolta, muitas vezes o ódio que nós todos temos. O que nós precisamos é trabalhar. Então, seguir a Jesus não vai significar que seu caminho vai se tornar mais fácil. Não vai significar que vai ser um caminho só de flores. Não vai significar que a tempestade vai passar. Vai significar é que você irá aprender a nadar cada vez mais longe, cada vez mais forte. Seguir a Jesus é se tornar mais forte. Na segunda estrofe, ele diz assim: alguém talvez interrogue, e esses espinhos quais são? E os entraves da jornada fornecem a explicação. É a lágrima de quem pede, é o sarcasmo do descrente, é o logro do obsessor, é a vaia de muita gente. Então, quando ele diz assim, quais são os espinhos? Aí ele diz, os entraves da jornada irão te mostrar. Aí ele diz, é a lágrima de quem pede. Esse é um dos espinhos, a lágrima de quem pede e que nossa capacidade ainda não abre os olhos espirituais para dar. O reconhecimento da necessidade dos nossos irmãos, muitas vezes antes da nossa. É reconhecer a dor do irmão e muitas vezes ajudar antes de ser ajudado. E aí ele diz assim, é o sarcasmo do descrente. Muitas pessoas não vão acreditar em nós. E aqui eu não estou falando só de religião, aqui eu estou muito menos falando de mediunidade. Muita gente não crê em você, não crê que você pode fazer grandes coisas. Muita gente não crê na sua capacidade, né,
de passar num concurso, na sua capacidade de fazer uma faculdade, na sua capacidade de conduzir um emprego ou na sua capacidade de conduzir uma empresa, no seu sonho de fazer alguma coisa, no seu sonho de realizar algum ato. Todos os dias alguma pessoa não crê na gente, alguma pessoa não coloca na gente a fé de que nós podemos. Mas o importante é que nós tenhamos a fé em nós mesmos. Jesus, quando veio ao mundo, tinha a descrença de muita gente. Jesus, quando veio ao mundo, tinha a descrença dos religiosos, mas ele persistiu na sua missão. Então saiba que você pode conquistar tudo o que você deseja, com trabalho, com esforço, você pode conquistar o seu sonho e você precisa que você acredite em você. Alguns dos nossos amigos também acreditarão, algumas pessoas travarão o nosso caminho junto conosco e esse é o maior presente divino. Você poderá ser traída por algumas pessoas, mas isso vale o custo de ter tantas outras pessoas que seguirão com você. Se uma pessoa te trair, mas ainda assim se ainda assim você tiver um amigo verdadeiro, valeu a pena todas as traições, porque um amigo é um ouro, amigo é ouro na nossa vida. Você não pode deixar que a descrença dos outros faça com que você pare. Você não pode deixar que a descrença do outro faça você perder a fé na vida, a fé em Deus, a fé na espiritualidade. Espere confiante na palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus dizia: vocês farão igual ou melhor do que a mim. Creia. E ele diz assim: é o logro do obsessor e a vaia de muita gente. Algumas pessoas irão te vaiar durante a vida, mas outras te aplaudirão de pé. Outras te aplaudirão de pé, torcendo pela sua felicidade. E nesse dia você vai ver que vale a pena todos os percalços do caminho para seguir a Jesus. Naquelas pessoas, Jesus está presente, naquelas que te aplaudirão de pé. É a doença imaginária, sem trato que nos atenda, é a tentação enfeitada que aparece de encomenda. É a crítica do inimigo, é o tapa do ignorante, é a tesourinha das trevas que nos corta a todo instante. Ele ainda aqui está falando dos espinhos. É a crítica do inimigo, é a tapa do ignorante, é a tesourinha das trevas que nos corta a todos os instantes. A tapa do ignorante. Eduardo Gibelli um dia disse uma coisa que é verdade. O homem é mais ignorante do que mau. Muitas vezes é a falta de fé, muitas vezes é a falta de conhecimento, muitas vezes é apenas isso que os torna maus ou aparentemente maus. Algumas não, algumas pessoas escolheram esse caminho. Assim como os espíritos desencarnados têm livre-arbítrio, as pessoas encarnadas também têm. Escolhem o caminho do bem ou o caminho do mal. Escolhem o caminho do amor ou o caminho da violência. Isso são escolhas. Mas a crítica do inimigo não pode nos paralisar, porque crítica a gente só aceita as construtivas. E para ter uma crítica construtiva é necessário que essas pessoas tenham construído algo para te mostrar. Para a crítica construtiva é daquelas pessoas que te mostram frutos, bons frutos. Se conhece as árvores pelos frutos, se conhece a mangueira pela manga que sai dela, se conhece a fruteira pela fruta que ela dá. Então, veja você, crítica de inimigo é uma confissão velada deles daquilo que eles não conseguem fazer ou não estão interessados em fazer. A gente começou a dizer que para seguir Jesus precisa passar por um caminho de espinhos. Algumas pessoas não querem esse caminho, algumas pessoas querem o caminho da facilidade. Quando a Bíblia diz que a gente não deve adorar a Deus e a Mamon, algumas pessoas têm uma interpretação muito errada. Deus e Mamon significa, na nossa interpretação, mais de um Deus. Mas olha só, Mamon pode colocar aí dinheiro. Muitas pessoas elevam Deus, elevam o dinheiro, elevam os bens materiais, elevam o status, elevam fama, elevam conhecimento, elevam muita coisa, né?
como se fosse Deus, e isso é servir a Deus e a Mamon. Então, na nossa vida, a gente precisa entender que o nosso inimigo ainda assim é um amigo, porque você pode olhar para ele e dizer, é assim que eu não devo ser. Isso ali é a escolha dele, não minha. Eu não servirei a Deus e a Mamon. Eu não pautarei os meus comportamentos pelo comportamento dos outros. E ele continua, ainda falando sobre os espinhos. Quais são? É o vinagre da conversa de quem não deseja a paz. É o cochicho venenoso de quem censura e não faz. Olha só, é o vinagre da conversa. É quando as pessoas não têm coisas boas para falar e colocam coisas ácidas, falam mal dos outros, são violentas nas palavras. As pessoas que usam a língua, que é esse instrumento que pode ser uma arma ferina para atacar os outros. São as pessoas que fazem da palavra uma arma e não uma bênção. Aí ele diz, é o vinagre da conversa de quem não deseja paz. Tem pessoas que escolheram o caminho da guerra sempre. Tem pessoas que acham que são verdadeiros galos índios, né? Que estão ali pronto para brigar. Sabe aquelas pessoas que têm a vida inteira brigando? As pessoas que estão a vida inteira em guerra, seja com guerra na família, seja com guerra na profissão, seja com guerra na empresa, guerra na escola. Tem pessoas que nasceram e ficaram prontas para guerrear o tempo inteiro. Algumas foram por traumas, mas outras são escolhas. Outras são escolhas da vida. E escolher o caminho da paz é seguir a Jesus. E seguir a Jesus é difícil. O caminho da paz muitas vezes significa fechar os ouvidos para as piores ofensas. O caminho da paz significa muitas vezes ser julgado, ser massacrado, ser humilhado, ser pisado e ainda assim ficar em silêncio. Porque o silêncio muitas vezes é realmente uma bênção. Porque quando você entra naquela vibração de discutir, quando você entra na vibração de guerrear, essa guerra não termina nunca. Uma briga só pode existir se tiver duas pessoas. Uma guerra só pode existir se tiver dois lados. Se um lado preferir não brigar e ficar em paz, essa guerra logo vai passar. Então, muitas vezes, escolher o caminho da paz é escolher ser julgada, maltratada, ser mal vista. É uma frase que eu gosto muito, se permita ser vilão na vida de alguém, se permita ser vilão na interpretação de alguém. Essas pessoas muitas vezes precisam colocar nas outras as suas frustrações. Se permita ser mal vista por algumas pessoas, isso não tem problema, porque você é responsável pela sua plantação, não pela dos outros. Então, escolher o caminho da paz muitas vezes é escolher o caminho do silêncio. E o caminho do silêncio não é fácil quando você tem muita coisa para dizer. O caminho do silêncio perante as injustiças é muito difícil, porque você tem tudo para falar, você tem provas para dizer, mas ainda assim você escolhe o silêncio para que a paz reine. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. E aí ele continua dizendo, é o cochicho venenoso de quem censura e não faz. Muitas vezes a gente está sempre censurando os outros no trabalho profissional, censurando os outros no que eles dizem, censurando os outros no seu sacerdócio, na sua religião, censurando os outros na produção do que eles fazem. Só que geralmente as pessoas que censuram, né, que tem um cochicho venenoso, censura, mas não faz. Não quer fazer aquilo que você faz, não quer produzir aquilo que você produz. É muito mais fácil criticar quando você nunca fez. Porque, logicamente, só quem faz é quem erra. Logicamente, só quem faz é quem pode tropeçar. Aquele que nada faz não tem como errar nunca, de jeito nenhum. Se você é um lápis e ninguém nunca escreveu com você, você nunca vai apontar e ele nunca vai diminuir, você nunca foi utilizado. Só que você fica um lápis lindo, maravilhoso, todo inteirinho, porém não teve serventia nenhuma, porém não teve nenhuma utilização. É melhor ser um lápis pequenininho que foi muitas vezes apontado, mas usado para escrever belas histórias, do que um belo lápis guardado num copo velho qualquer. Então ele continua dizendo, é o irmão desesperado que nos procura a berreiros, é a discussão agitada, é a fuga de companheiros.
Quantas vezes você está numa discussão agitada, quantas vezes você está passando um problema e, acima de tudo, alguns companheiros fogem, alguns amigos fogem, alguns te largam no meio do caminho, alguns te traem. Gosto de uma frase que diz assim: o barco balançou um pouquinho, mas era só para saber quem ia pular dele e quem ia ficar. Então muitos irão te virar as costas nos momentos difíceis, muitos irão te virar as costas no momento em que você estiver enfrentando o seu inferno, a sua guerra, mas tantos outros ficarão. E aí, no final de tudo, você estará realmente no meio de pessoas que te amam, que te adotam, que te abraçam, que te acolhem. E é isso que vai valer a pena. E é isso no final que vai valer a pena. Nós não precisamos de muitos, nós precisamos de bons. Já percebeu que no luto alguns te abandonam? Por quê? Porque é difícil viver no luto com a outra pessoa. É difícil passar o luto da outra pessoa. Algumas famílias eu começo a passar o luto junto com elas. Então tem famílias que me conhecem com 7 dias, tem famílias que me conhecem com 30 dias, tem famílias que me conhecem no dia seguinte. E eu já passei vários lutos com as famílias. E eu me lembro que uma família eu passei o ano novo, no primeiro ano deles. Tinha pouco tempo que o filho tinha desencarnado e eu passei o ano novo com eles. E só passamos nós. Até amigos, até parentes não quiseram passar. Por quê? Porque é triste, né, em certo ponto. Só que você pode ressignificar dando força. Por isso que eu disse na live de Natal que em vez de você doar só cesta básica, em vez de você doar o que te sobra no Natal, passe o Natal com uma família enlutada, ou passe o Ano Novo com uma família enlutada. Mostre a ela que a vida vai continuar, tal, não vai ser como era antes, mas ela terá pessoas junto a elas, né? Então, às vezes no luto, assim, como muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida, separam os nossos amigos dos nossos inimigos e dos nossos falsos amigos. Separam aqueles que já vêm para te trair, aqueles que te traíram. Separa. E durante esse processo é difícil, né? A gente se sente magoada, machucada, mas logo depois você percebe que isso precisava acontecer para que você ficasse com os bons. Nós não precisamos de muitos, nós precisamos de bons. Então, o barco balança para ver quem pula e para ver quem fica. É assim na nossa vida. Dê valor àqueles que ficaram no seu barco. E esqueça, dê distância amorosa e muita oração para aqueles que pularam, para aqueles que escolheram um lado contrário, para aqueles que vieram já pronto para te fazer o mal. Eles não merecem nem sequer um segundo do seu pensamento. Ele continua dizendo: é a briga da parentela, criando desilusão. É a hora do desalento, é o dia da solidão. É a briga entre família, não é? É um dos espinhos. Muitas vezes a gente acha que porque é família de sangue, essas pessoas não nos abandonarão. E família não é de sangue. Você pode ser parente e família, se você decidir pelos seus atos. Mas você pode ser apenas parente. O sangue só forma parentes. Familiaridade é outra coisa. É estar junto nos momentos bons, nos momentos ruins. É torcer pela felicidade, é ficar feliz quando as pessoas conseguem. É estar presente na vida das pessoas. É saber que as pessoas têm os seus defeitos e que uma pode machucar a outra. E isso não é motivo para se separar, é motivo para ver onde melhorar. Porque todos nós somos capazes de machucar alguém e todos nós podemos ser machucados. Então não é qualquer briga que deve separar, nem família, nem amigos. A gente vive num mundo que muitas vezes a gente quer trocar tudo, né? Celular arranha uma tela, eu vou comprar outro, vou comprar outro, né? Já mais moderno, né? A gente não quer consertar mais coisas. A gente já falou, certos relacionamentos é necessário uma distância amorosa, quando tem violência, quando tem coação moral, violência sexual, violência física, violência psicológica, é preciso uma distância amorosa. Mas outras pequenas coisas precisa, na verdade, um conserto e se continuar. Então ele diz assim: é a hora do desalento, é o dia da solidão. Mayra, qual é o dia da solidão? O dia da solidão, para toda pessoa, não é igual. Tem pessoas que o dia da solidão foi o dia do enterro do seu filho, outras foi o dia que recebeu a notícia da morte do seu marido. Para outras é o dia em que o marido pediu o divórcio.
Para outros é o dia em que se perdeu um emprego tão sonhado. Para outros, o dia da solidão é o dia em que você perdeu uma grande oportunidade na vida. Para outros, o dia da solidão é quando pessoas te abandonaram. Cada pessoa tem um dia da solidão. E esse dia da solidão é um espinho. Esse dia da solidão é um espinho, né? Na nossa alma. Então, ele continua dizendo: meditemos nesse assunto. Observar é dever. Quem queira seguir a Jesus tem muito espinho a vencer. Olha que lindo. Meditemos nesse assunto. Observar é dever. Quem queira seguir Jesus tem muito espinho a vencer. Tem muito espinho a vencer aquele que quer seguir Jesus. Não é tão fácil, não é um caminho cheio de flores, não é como diz os jovens, um morango com chocolate, não é? Seguir a Jesus é abdicar de nós mesmos. Seguir a Jesus é nos despir da nossa veste, é nos despir do nosso ego, do nosso eu. Seguir a Jesus é reconhecer que sim, seremos perseguidos, caluniados, humilhados, ridicularizados, mas ainda assim, no final desse caminho, poder olhar para os olhos de Jesus, e aí eu digo os olhos de Jesus no geral, e poder dizer: eu fiz a minha parte, eu me mantive em pé pelo seu nome, eu me mantive em pé dentro do seu caminho, eu fiz o que eu podia para seguir os seus passos, ainda que me pisaram, ainda que me humilharam, ainda que me caluniaram, eu estive em pé fazendo aquilo que você me exemplificou. Então, seguir a Jesus é se preparar para os espinhos, mas ainda assim, saber que a mão divina e a espiritualidade não nos abandona nunca, não nos abandona jamais. E o caminho para seguir a Jesus é perfeito. O caminho para seguir a Jesus vale a pena cada espinho que a gente tem que pisar. Vale a pena cada brasa viva que o seu pé tem que pisar. Seguir a Jesus é uma honra, é um privilégio, mas acima de tudo é abdicar da sua imagem, é abdicar da sua vida, é abdicar do seu eu, é abdicar do seu ego. Seguir a Jesus é muito mais do que ser católico, evangélico, umbandista ou espírita. Seguir a Jesus é ter a paz no coração e a consciência tranquila de que, para as pessoas poderem falar mal de você, precisarão inventar muitas mentiras, porque você estará seguindo a Jesus. Então, nós não somos perfeitos, não somos mesmo, nós erramos. Reconhecer os nossos erros e mudar a rota no caminho é o que faz sentido para a palavra espiritualidade. Jesus não quer perfeitos, Jesus quer pessoas que estão prontos para evoluir. Então, seguir a Jesus, meus irmãos, não significa que nós teremos apenas situações boas. Seguir a Jesus não significa que as tempestades irão passar. Não, seguir a Jesus significa que nós aprenderemos, a nadar cada vez mais longe e melhor. Então, a hashtag de hoje do nosso estudo é hashtag a tempestade não vai passar, eu vou aprender a nadar. Hashtag a tempestade não vai passar, eu vou aprender a nadar. Vou responder algumas perguntinhas para a gente encerrar e ir para o barquinho do Gibele, né? Porque o Gibele vai fazer o barquinho e eu vou junto, tá bom? Ingrid, um beijo, querida. Seguir a Jesus é um exercício diário, é isso mesmo, Fátima. Angélica diz: a dor da perda é muito grande, só Jesus para aliviar essa dor. Jesus é bálsamo, é refrigério, né? Jesus é amor, Jesus é vida. Então, quando você reconhece Jesus como Salvador, como o sol que brilha para nós reconhecemos também a existência da vida após a vida, né? Ninguém morre nunca e jamais. Só morrem aqueles que são esquecidos, aqueles que são lembrados, aqueles que são cultuados em casa, aqueles que são sinônimos de amor,
serão sempre vivos, terão sempre a vida eterna. Então, olha, alguém falou, estou passando por uma tempestade. Vou te falar que nessa transição planetária, todos nós estamos passando por tempestades. Agora, de fato, algumas tempestades são bem maiores. E o que é que a gente tem que fazer? Aprender a nadar. Uma hora você consegue 1 metro, outra hora 2 metros, outra hora 3 metros, até que uma hora você segue. Tem Churchill, acho que fala isso, que é um político dos Estados Unidos, eu acho, vou procurar saber, mas eu acho que a frase é dele, ele diz, quando você estiver no inferno, não pare, continue andando. Não adianta parar no meio da tempestade, continue andando. Esses dias eu tomei uma chuva numa cachoeira aí que eu fui e choveu, e tinha 2 coisas, lá só tinha árvores, né? E dando raio, dando trovão, e ficar debaixo da árvore no raio do trovão é perigoso. Então só tinha uma opção para mim, era continuar caminhando. E eu fui caminhando no meio da tempestade até que a gente chegou no fim, né, do caminho. Então, continuem caminhando, não parem por nada nem por ninguém. Seguir a Jesus é um privilégio imenso, é um presente divino, é uma prova de amor. Hashtag a tempestade não vai passar, eu vou aprender a nadar. Hashtag a tempestade não vai passar, eu vou aprender a nadar. Um beijo, meus queridos. Daqui a pouco, 9 horas em ponto, eu tô com o Eduardo Gibelli, lá no canal dele, hein? Canal @Eduardo Gibelli, no barquinho. Continuem a nadar, continuem a nadar. Não parem por nada nem por ninguém. Amo todos vocês e a gente se vê daqui a 10 minutos no Eduardo Gibelli.